altura, com um grande encontro que era extremamente esperado e aguardado, que era o encontro do presidente americano Donald Trump com o presidente Lula, o presidente do Brasil. O presidente Lula, como é já uma tradição, desde 1949, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, nos discursos ali dos países, e aí logo depois veio o presidente Donald Trump. O discurso do presidente Lula teve 18 minutos e do Trump teve 58 minutos. Uma diferença bem grande, não só nos tempos de discurso. E é sobre isso que a gente vai debulhar agora. Mas antes da gente chamar os nossos entrevistados, queria que você acompanhasse junto comigo a capa do Metrópolis, ou seja, quando você joga lá metrópolis.com, a primeira informação que aparece é justamente o que esperar da relação entre Estados Unidos e Brasil após afago de Trump a Lula. Afago que não deixou feliz a comitiva do presidente norte-americano, do presidente Donald Trump. Afinal de contas, ele fez ali um discurso todo roteirizado com o TP, reclamou que o TP não funcionou do jeito que ele queria, mas na hora que chegou de falar do Brasil, ele saiu do script. E aí falou que encontrou o presidente Lula, não disse o nome do Lula, mas disse que encontrou o líder brasileiro e que foi muito agradável, que nos 39 segundos que ele esteve ali, ele abraçou o presidente, gostou dele, que ele gosta do presidente, que ele só negocia com gente que ele gosta, que nitidamente o presidente também gostou dele e que por isso mesmo, por essa excelente química, eles vão se encontrar na próxima semana. É isso mesmo, o Rodrigo Medina, nosso internacionalista aqui, que estava ontem com a gente logo depois que o Trump falou durante os 58 minutos. A gente conversou bem rapidinho ontem, Medina, mas hoje que bom que você voltou, como eu prometi para nossa audiência, para a gente falar ainda mais em detalhes sobre tudo isso que aconteceu. Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp e está aqui de volta. Bom dia. Bom dia, Natália André, bom dia a todos os nossos espectadores. Pois é, ontem não sabíamos ao certo se esse efêmero encontro de 20 ou 30 segundos teria de fato ocorrido, mas já se confirmou. E foram 30 segundos importantes, porque para a política internacional, todo gesto tem significado, sobretudo quando os gestos são publicizados. Houve uma sinalização ali quanto à possibilidade de diálogo acerca dos muitos dissensos que nos últimos meses têm apartado ambos os países. Vale lembrar que é a primeira vez que Donald Trump refere o líder do Brasil, não há em discurso público, como aquele feito na ONU, uma referência direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e é de extrema significação que a primeira referência tenha sido de tal forma positiva. Isso porque não se pode dizer o mesmo quanto a outros importantes líderes mundiais. E o primeiro a dizer é que isso é resultado da condução desta crise que se estabelece, sobretudo a partir dos termos de uma guerra tarifária desencadeada sob o pretexto de o governo de Lula estar perseguindo opositores políticos, não é? Mais precisamente uma referência ao julgamento de Jair Messias Bolsonaro, e o que podemos concluir é que o fato de o governo brasileiro não ter se prostrado frente a ameaças, ter mantido um discurso pautado no princípio da soberania e, sobretudo, o respeito demonstrado por várias delegações ontem, durante o discurso do presidente Lula, surtiram esse efeito, ou seja, a consciência acerca da necessidade de abertura de um canal de diálogo onde antes não havia. Enquanto a oposição no Brasil cansou de dizer que a culpa por não haver uma saída negocial era do governo brasileiro, por não fazer uma ligação ou não ir
a Washington sem nenhuma perspectiva de ser recebido, não é? Mostrou-se um caminho correto, acertado, e que agora pode render importantes resultados. Esperemos que nós não tenhamos nenhuma grande frustração nesse sentido, mas já alcançamos importantes alternativas também. Medina, eu prometi também para nossa audiência que a gente teria de novo o nosso observador da Casa Branca, o Fernando Hessel, e ele está aqui conosco. Muito bom dia, Hessel. A política brasileira já não é para amadores. Internacional, então, quando envolve Brasil e Estados Unidos, está cada dia mais complexa. A gente demorou meses para conseguir uma ligaçãozinha, para conseguir um encontrinho, uma atenção, e aí foi num encontro de 39 segundos entre um discurso e outro que parece que desandou assim, que deu certo, assim como o Medina estava reforçando aqui, mas a comitiva americana não ficou feliz com a forma com que o Donald Trump saiu ali do script, porque o roteiro das falas do Trump sobre o Brasil seria só crítico. Teve ali crítica, mas abriu com um aceno muito positivo, né? E Marco Rubio sem risadinha. Exatamente, só a plateia mesmo que riu bastante, né? Pôde se divertir ali, porque ali, querendo ou não, na Assembleia Geral, há um público bastante diferenciado que consegue entender as entrelinhas. Então, por isso que a gente viu muita risada durante o discurso de Donald Trump. Agora, o que a gente precisa destacar aqui, realmente, é a competência que a diplomacia brasileira tem durante todos esses anos, passando por vários momentos da história do Brasil. A diplomacia brasileira, ela se aperfeiçoou, né? Não é, como eu posso assim dizer, não é à toa que o Brasil está liderando sempre, né, abrindo os trabalhos das Assembleias Gerais da ONU. Então a gente precisa reconhecer mesmo a competência do Instituto Rio Branco, que forma a diplomacia, pela competência. A gente vê que na administração anterior, e isso é fato, conversando com vários diplomatas brasileiros em diversos países por onde eu passei, eles reclamavam bastante dessa abertura do governo na época, de dar esse empowerment, né, de dar essa autonomia para a diplomacia brasileira poder trabalhar e fazer as suas negociações, coisa que na administração do ex-presidente Bolsonaro não acontecia. Então, quando a diplomacia vê a oportunidade de ela colocar em prática o seu trabalho, o seu conhecimento, as coisas funcionam. Então, isso que o Medina traz é justamente o reflexo dessa liberdade de trabalho, dessa confiança do presidente Lula sobre a diplomacia brasileira, mesmo diante de muita crise interna, né, de críticas, inclusive dentro da própria diplomacia brasileira. Agora, do ponto de vista da nossa análise em cima sobre o fato, eu destaco a coragem do presidente Lula. E aí eu posso dizer para você que eu não sou partidário a qualquer tipo de partido de lado, de esquerda, direita, vermelho, azul, mas o presidente Lula teve certa coragem de vir aos Estados Unidos, até porque a gente sabe como que está o clima do país, né? Essa instabilidade, esse risco de uma possível prisão dele, por exemplo, uma vez que o presidente é bastante enfático em dizer que o Brasil tolhe a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que há um regime semelhante à ditadura. Então havia um clima, uma possibilidade, uma surpresa que isso pudesse acontecer ali, mas o presidente Lula realmente pegou o avião, veio aos Estados Unidos e deu todo esse resultado. Agora, esse tipo de comportamento realmente pesa diante da personalidade do presidente Donald Trump, até porque ele não é um político. É importante a gente trazer isso. Donald Trump não é um político, ele é um homem negociador, ele é um businessman. E o que vai acontecer com o businessman? Ele quer ver a oportunidade. E o próprio Donald Trump disse na declaração dele ontem que ele é um homem de negócio. Ele gosta de fazer negócio, ele deixou isso muito claro. Ele não quer fazer política. A gente nunca viu, para falar bem a verdade, ele fazer política, né? Ele faz negociação, é que ele
faz muito barulho, né? Ele faz muito barulho, mas é o que ele faz na mesa de negociação dentro do grupo da empresa dele. Então, a partir do momento, concluindo, que ele fala aquele negócio lá, para assim, me interessa fazer negócios, ele enxerga para o Brasil um negócio. Então, ele vai se relacionar com as pessoas que têm poder. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê o ex-presidente Bolsonaro com um poder esvaziado. Então, para o presidente Donald Trump é muito mais interessante fazer negócio com o presidente Lula do que o ex-presidente Bolsonaro. Então, esse é o resumo que eu trago aqui de um sentimento inicial aqui da nossa conversa. Perfeito. São tantos pontos, né? Eu queria, do que o Hessel falou, destacar um pontinho para jogar para o Medina, e daqui a pouco a gente volta exatamente para o Trump, mas sobre o discurso do presidente Lula. Porque os discursos ali na Assembleia Geral da ONU, ontem até o Hessel tinha reforçado isso, falando do Trump, que são discursos sobre os países, mas muito em relação dos países dentro do mundo, né, e para o mundo. O discurso do presidente Donald Trump foi muito sobre ele, né? Não foi nem foi sobre Estados Unidos, mas muito sobre ele. Ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele conseguiria acabar com qualquer guerra. Ele, enfim, muito ele. E o discurso do presidente Lula foi muito sobre o posicionamento do nosso país, pela defesa da democracia, pelo reforço da soberania nacional, por não ter medo de pressões de qualquer país, país pequeno, país grande, critica a ONU ali em relação ao Estado da Palestina, usa palavras de genocídio na abertura da Assembleia Geral da ONU, enfim, ele traz ali um reforço do nosso país, mas do nosso país colocado dentro de um mundo e falando ali, né, chamando o restante do mundo para questões muito importantes que já seriam pautas, como o Estado da Palestina. Como que você viu o discurso do Lula, talvez nem na comparação do Trump, mas exatamente o discurso do presidente Lula, também um pouco nisso, nessa esteira da coragem que o Hessel falou, e claro, reforçando que ele abre o discurso falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é inédito, é um presidente da República condenado por golpe de Estado, ele abre dessa forma, relembrando a ditadura militar, e aí chega lá no Estado da Palestina mais para o final do discurso dele. Natália, bom dia, Fernando. A comparação é absolutamente inevitável. Né? Enquanto num discurso absolutamente personalista, todo ele com a concordância verbal na primeira pessoa do singular, né? Eu fiz, logrei a paz em 2 continentes, acabei com 7 guerras, estou até agora tentando entender quais são essas 7 guerras que ele pôs termo efetivamente. No discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil está localizado no sistema mundial, e é sobre esse posicionamento que ele trata. É evidente, todos que ali discursam como chefes de Estado, né, são também chefes de governo e falam para suas bases eleitorais, mas isso ficou muito mais evidente, um recorte muitíssimo seletivo no seu público-alvo, não é? No receptor dessas mensagens, do discurso do Trump. Do discurso do Lula, a grande ênfase já está dada no início da sua fala, quando ele afirma haver uma encruzilhada do multilateralismo, frente a quais problemas, não é? A quais obstáculos a serem superados. Notadamente, o ascenso da extrema-direita, atentando contra valores da democracia liberal, o que fica exemplificado na fala do presidente, também no seu início, quando ele diz haver falsos patriotas atuando contra o Brasil, e a importância do julgamento que leva ao banco dos réus os artífices de uma tentativa de golpe de Estado. Também ele refere como obstáculos ao multilateralismo
a ausência de uma tributação global aos super ricos, não é? E afirma a necessidade de atuar nessa direção, a regulação das big techs, não é? E os grandes elementos de desestabilização hoje da segurança internacional, sobretudo com um protagonismo bastante intervencionista da política externa norte-americana, afirmando a necessidade de restabelecer-se a paz no Mar do Caribe, não é? E chamando a atenção para que ações contra o narcotráfico, supostamente, não é, contra o narcotráfico, que escapam aos regramentos de uma guerra convencional, são, no fim e ao cabo, execuções, não é? Também acerca desses elementos de instabilidade na segurança internacional, é muitíssimo emblemática a passagem em que, no discurso do presidente Lula, não é, afirma-se estar o direito internacional sepultado junto de mulheres e crianças sob os escombros de Gaza. Não é? Uma referência não só à destruição humana e material que ali tem curso, mas aos deslocamentos forçados e a todos os desdobramentos disso, não é? É muito curioso que o Ocidente, dito civilizado, não é? Desde os anos 70, com os 2 choques internacionais do petróleo, o deslocamento da política de poder para o Oriente Médio, tenha atuado de forma intervencionista, ou fomentando ou protagonizando conflitos armados de larga envergadura, produza deslocamentos populacionais de magnitude absurda e depois venha reclamar da condição de refugiados e imigrantes, né, que são resultados exatamente desse processo. Ô Hessel, esse finalzinho da fala do Medina trouxe um assunto que o presidente Donald Trump falou algumas vezes, né? Ele fala logo no começo sobre os imigrantes, aí ali no meio, enfim, fala de novo e termina o discurso reforçando essa questão do quanto ele tem sido rigoroso com a questão dos imigrantes. E tem uns outros temas ali, o presidente Lula também fala da Venezuela e da questão ali, né, do quanto a força letal, com conflitos armados, do quanto os Estados Unidos, ele não diz que são os Estados Unidos que estão fazendo essas, usando a justificativa dos cartéis de drogas para entrar ali na Venezuela. Ele não fala exatamente do país, mas ele comenta sobre a situação da Venezuela, fala também sobre Ucrânia no discurso, e o presidente Donald Trump também fala ali sobre alguns pontos. Não sei se exatamente respondendo ao presidente Lula, porque ali ele tinha um discurso escrito, mas sem saber do que o presidente Lula ia falar, e o Lula fala sobre Ucrânia, Venezuela, ok, América Latina, mas ele fala sobre a Ucrânia, enfim... Do que você ouviu aí circulando, né, e conversando com as suas fontes na Casa Branca, o presidente Donald Trump realmente foi mudando enquanto acompanhava o discurso do Lula, adicionando pontos ali em resposta ao presidente Lula, ou não, ele já tinha mesmo esse discurso gigante para bater nesses assuntos que são importantes para ele, como a questão da imigração, como ele ser o grande negociador de guerras. Ele fez o discurso como era imaginado e só mudou a parte do Brasil? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre esse detalhe que você traz. O problema não é o presidente Donald Trump. Claro, ele tem essa característica dele, né? Existe o marketing todo em cima dele, enfim. Mas o problema não está na pessoa de Donald Trump, e sim no seu entorno. É o seu entorno que é bastante radical, é o seu entorno que estabelece as políticas. Eu não queria usar esse termo, mas para que as pessoas entendam, ele é um verdadeiro ator aonde a sua equipe produz o script, né? E isso em todas as ações a gente consegue identificar esse tipo de comportamento, essa constatação. Então, por exemplo, quando Donald Trump vai embarcar no helicóptero e a gente acompanha esse embarque, o Donald Trump ele se posiciona na frente dos jornalistas e ele não vem com uma pauta estabelecida para conversar com a imprensa. Ele fica ali
parado em pé à disposição das demandas que os jornalistas vão colocar ali para ele naquele momento. Então, perguntam-se de tudo e aí ele responde aquilo que ele tem na cabeça dele, daquilo que ele foi brifado pela manhã. E ele fala da maneira com que ele estabeleceram aquele script para ele. E a gente vê isso muito, por exemplo, quando ele foi perguntado sobre o Brasil durante todo esse tempo, né? Então, quando você perguntava sobre o Brasil, você percebia que ele não estava totalmente informado, diferentemente daquilo que a gente acompanha nas redes sociais, do seu staff, né? Daí a gente está falando do secretário de Estado, a gente vê o secretário do Tesouro se manifestando com bastante informação robusta sobre o Brasil, informações que a diplomacia, teoricamente, não produziria sozinha essas informações. Mas daí, quando você olha para o discurso, pelo speech do presidente Donald Trump no seu dia a dia, você vê que ele não está informado. Em alguns momentos, Donald Trump até pergunta para os jornalistas na Casa Branca do Brasil, fala assim, como é que está a situação da justiça lá com o Bolsonaro? Ou seja, ele não sabe de nada sobre o Brasil, ele só é abastecido e ali ele segue como se fosse um verdadeiro show ao vivo num programa de televisão americano. Quando a gente passa a analisar o discurso dele na ONU ontem, e você traz essa constatação, realmente ele estava com o script todo desenhado ali. E aí ele quebra esse script para poder falar do Brasil. O que a gente entende é que o presidente Donald Trump, ele dá muito trabalho para a equipe dele, e isso é da genética do cara de negócios, né? De buscar fazer o seu improviso e olhar uma sacada, uma oportunidade para ele poder ganhar alguma coisa em cima disso. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu tenho certeza que a equipe do presidente Donald Trump torcia para que ele não encontrasse o presidente Lula e teve essa, vamos assim dizer ironicamente, essa infelicidade de encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora Trump dá um trabalho extra para a sua equipe no sentido que, olha, tudo isso que nós construímos, o Trump agora vai destruir toda essa oratória. Essa conversa vai ter que acontecer porque ela se tornou pública. Tanto é que esse encontro não estava programado, nenhum repórter do pool de jornalistas que acompanham, que são credenciados, que acompanham o Trump, registrou esse encontro, ou seja, não estava nada programado, não estava no script e deu no que deu. Até algumas pessoas duvidam, né? Será que realmente teve um encontro ou não? Ou se o Trump está blefando da maneira que ele gosta de blefar? Mas o fato é que agora isso se tornou público, a mídia internacional vai cobrar esse encontro e agora vai caber à personalidade de Trump conduzir isso adiante, tendo essa crise interna na Casa Branca, dos prós e contras a esse encontro com o presidente Luiz Inácio Lula, nem que seja através de uma ligação. É isso. A gente, enquanto os dois falavam, a gente ficou vendo essas imagens. Esse é o exato momento que o Trump começa a falar do Brasil. E aí, a comitiva brasileira ali, Janja, Mauro Vieira, Ricardo Lewandowski, cutucam o Lula, que estava de fone. Mas, enfim, estavam ali conversando, né? Inclusive já repercutindo tudo que o Trump vinha trazendo. Quando falam do Lula, eles começam a se cutucar e cutucar o presidente, para o presidente prestar atenção muito naquele momento. E aí o Trump, ele fica olhando para os dois lados. Ele tem um TP ali transparente que a gente nem imagina, né? Mas tem ali duas placas invisíveis, enfim, funciona meio como um espelho, e ele consegue olhar para as pessoas, embora esteja olhando também para o TP. Ele vai muito bem na frente das câmeras, ele se posiciona de forma bem tranquila, né? Ele não fica nervoso, ele chegou dando risada e tal, e nesse momento, então, ele foi fazer o que ele mais domina. Aí ele olha para o Marco Rubio, para a comitiva dele, falando ali nos momentos em que ele já combinou um encontro. Quase que pedindo ou indicando para a equipe, porque isso é importante da gente dizer. Esse encontro que o Trump teve com o Lula, o Marco Rubio não estava junto. Foi um encontro mesmo, assim, dos presidentes. E falaram ali coisas que
só quem teve a sorte de estar ali perto, passando, e claro, ali o staff, né, da ONU falando, o senhor pode ir por esse corredor e o senhor por aqui, é que acompanhou esse possível encontro. E aí o Trump meio que avisa a comitiva naquele momento que ele conversou com o Lula e que ele combinou um encontro. A comitiva não tem não esboça nenhuma cara, e depois ele fica olhando para o Lula para dizer que gostou do presidente e aquela coisa ali do quanto bateu uma química excelente. Para passar para o Medina, eu queria antes a gente chamar um trechinho do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, tendo de falar depois que não, o Brasil está aberto mesmo, sempre esteve, se as agendas importam, então não tem por que não acontecer o encontro. A minha produção está falando que não é um trecho em vídeo, mas é aqui o texto, né? Eu já resumi aqui, o Mauro Vieira veio a público depois falar que, sim, o presidente Lula está disposto a fazer esse encontro, sempre esteve. Se são encontros com outros chefes de Estado que importam para o país, ele vai fazer, e que obviamente, os dois países precisavam se encontrar. Então, ele confirma ali que o Brasil está disposto, mas não fala nada de agenda, né? Ele só diz que a agenda do presidente está muito cheia, o presidente Lula já volta hoje mesmo, então, muito provavelmente não vai ter esse encontro pessoalmente, deve ser ou por telefone ou por vídeo chamada. Ô Medina, para além dessa questão do encontro, eu queria te perguntar do quanto o Donald Trump é um valentão nas redes sociais, principalmente na rede social dele, desde que ele brigou com Elon Musk, não usa mais o X, ele usa Truth Social. O staff dele, o governo dele, assim como o Hessel bem pontuou, é muito mais rigoroso, vem sancionando autoridades brasileiras ao longo da Assembleia Geral da ONU. Só que o que a gente vê ali no discurso é um presidente, parece que deslocado, né? O presidente amistoso na hora do encontro pessoalmente, mas enquanto isso está acontecendo ali nos bastidores, ministro perdendo visto, mulher de ministro do STF, sancionada na Lei Magnitsky, que só tem terrorista, e a Viviane Barsi agora. São desequilíbrios entre a atitude pessoal do presidente Trump com o que o governo vem realmente fazendo em relação ao Brasil. Pois são muitos elementos para análise, estava até anotando aqui. Sim, por favor. Mas uma boa forma de começar é recuperar a caracterização feita pelo Fernando acerca do Donald Trump como um businessman, não é? E também como um apresentador de reality show. Eu acho que essa é a chave interpretativa para nós analisarmos boa parte das suas medidas, uma vez que, em termos de política externa, os Estados Unidos se afastaram de forma bastante grave de uma grande estratégia. Refiro-me àquela racionalidade de longo termo, né, que pretende a estabilidade do poder em termos hegemônicos, para além de uma gestão. Portanto, não se trata de interesses exclusivamente eleitorais, como aqueles manifestos, sobretudo no discurso do Trump de ontem. Né? Demonstrativo de que essa grande estratégia, né, está ausente nesse governo foi o notável abandono em 7, 8 meses do prisma das zonas de influência, das áreas de influência. Os Estados Unidos, ao deflagrar esta guerra tarifária, não é, afastou de si importantes aliados estratégicos e aproximou aqueles que a Casa Branca já, desde há muito, considera inimigos, não é? Exemplos da Índia e da China, que foram citadas no discurso do Trump como grandes fomentadores de guerras, né? Guerras sem fim, como aparece no discurso do Trump. Agora estão muito mais próximas do que antes estavam, em razão exatamente de terem que compor esforços para o estabelecimento de alternativas que beneficiarão a ambos os atores frente à guerra tarifária, não é? Então, acho que essa é a forma de se compreender esses meses da gestão Trump em termos de desarranjo, porque esse é o resultado, não é?
da política internacional, o que tem acelerado o processo de decomposição da hegemonia norte-americana, corrobora com o horizonte aí do fim de uma era do dólar. O Trump afirma que está em curso, né, uma nova era americana. É preciso informá-lo que a era de ouro do capital, né, que foi o promontório do American Way of Life, foi o púlpito da hegemonia norte-americana em seu esplendor, foi do pós-Segunda Guerra Mundial até a crise de superprodução no início dos anos 1970. Ou seja, em termos de mentalidades, o Trump ele padece de um severo anacronismo. Ele pensa o papel dos Estados Unidos em termos de grandeza e poder em termos de um tempo que já não mais existe, não é? E propõe um protagonismo, portanto, descalibrado da própria história, não é? Num tempo presente em que isso acelera as mudanças estruturais em curso, beneficiando atores emergentes que ele mesmo diz, por serem, entre aspas, anti-americanos, caso dos BRICS, né, tendem só a se fortalecer frente a esse cenário. Ô, Hessel, pode comentar a fala do Medina, mas eu também já adiciono uma pergunta sobre a agenda de hoje da Assembleia Geral da ONU, que a fala mais esperada é a do Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que inclusive está tentando mais uma bilateral com o Donald Trump. O que eles conversam e se encontram é uma coisa a ser destacada. Inclusive ontem eles tiveram um encontro, né? Tanto Zelensky e Trump, eles se encontraram. Você vê, né? Entre tapas e beijos, né? Agora só tem beijos, né? Entre os dois, né? Depois aquela cena dantesca que a gente presenciou no Salão Oval entre Donald Trump e Zelensky, é complicado, muito complicado levar a política americana dessa maneira bastante amadora, né? Porque você vê que aí cabe aquilo que eu estava dizendo, né? Dessa diferença da pessoa Trump e do seu entorno, né? Então, no caso do Zelensky, a gente vê bastante claro essa situação, né? Primeiro uma briga ideológica, sem pé, sem cabeça, e depois agora abraçados, né? Eles se abraçam, eles caminham pelos corredores abraçados, um com a mão no ombro do outro. É uma coisa que eu, particularmente, eu jamais serviria para fazer política, minha gente. Eu não consigo ter esse tipo de vibe, né? Mas tem pessoas que nascem para isso. Mas o Medina, ele é muito correto na forma com que ele traz todas essas questões. E quando a gente analisa, por exemplo, o discurso do Donald Trump, a gente vê muita incoerência, né? Você trouxe a questão da imigração, né? A imigração é uma bandeira de campanha de Donald Trump. Então ele tem que carregar esse filho. Ele pariu esse filho na campanha e ele precisa carregar, ele precisa dar leite, dar leitinho para essa criança até o fim. Infelizmente, a gente está falando de uma saída até hoje, o dia de hoje, de 2 milhões de imigrantes dos Estados Unidos. É muita gente. E é gente não só indocumentada, mas também gente documentada que deixou os Estados Unidos. Então isso é muito complexo. Aí fala assim, mas esse pessoal estava aqui e tal. Mas estava trabalhando. Como é que pode 2 milhões de imigrantes ficarem na praia de Miami, em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, curtindo a vida? Isso não existe. São trabalhadores. E quando a gente fala de uma massa imigratória que trabalha, ou seja, ela está gerando riquezas para os Estados Unidos, de alguma forma. Ela está consumindo, né? Não tem como. Ele vai ao supermercado, ele compra combustível, ele emprega na sua maioria das vezes, mesmo de maneira informal. A gente tem informações de imigrantes que não têm documentos, mas têm empresas estabelecidas. Agora, é um problema, sim, do sistema americano, né, que permite que isso aconteça. Agora, mandar 2 milhões embora, agora tem um estudo que eu estava analisando ontem, que só essa saída de 2 milhões pode impactar aí quase que 5% do PIB americano. Então não é plausível uma campanha em que ele traz o tema imigratório, porque são todos criminosos. Ele mandou gente sem ter qualquer ficha
criminal, ou seja, ele mandou gente por questão ideológica e daquilo que se comprometeu na campanha. Não seria mais fácil e melhor para os Estados Unidos regularizar ou criar um sistema, né, para poder estabelecer a normalidade, né, documental, né, imigratória dessas pessoas nos Estados Unidos? Era muito melhor. O que ele fez? Ele afugentou. A gente conversa com diversos empresários, minha gente. A gente conversa com vários empresários que queriam vir para os Estados Unidos. Hoje eles estão indo para Dubai. Porque sabe que Dubai não tem lá impostos sobre pessoa física e etc. Então a atratividade está indo para o Oriente Médio, para a Arábia Saudita. Veja só, um regime que até então não podia nem entrar jornalista. Hoje eles estão com um projeto de 2030 para triplicar a economia da Arábia Saudita. Ou seja, os Estados Unidos perde, né? E aí eu volto a dizer, é uma gestão ideológica que precisa ser repensada. E ele colocou muito claro isso ontem no discurso dele, com muitas mentiras. A gente vê a questão da energia na Alemanha, né? A questão das 7 guerras aí que o Medina próprio trouxe, né? Não existe isso. A gente precisa ser o pé no chão nessas horas para poder analisar e acreditar num discurso como esse. Ele cria uma situação com o Irã e depois diz que ele resolveu a guerra do Irã. Não resolveu. Isso na contabilidade das guerras, isso não é factível isso. E tiveram outras questões também, né? A gente tem um problema interno nos Estados Unidos que é de Washington, da segurança de Washington. Ele colocou as forças armadas, né, de segurança federais em Washington. Não mudou nada de Washington. Não teve um movimento sequer em termos de redução de criminalidade, porque ela já estava sendo reduzida, e você anda pelas ruas de Washington e você continua encontrando mendigos dormindo pelas praças da cidade. Eu posso dizer, o tempo que eu frequento Washington, que fico em Washington, e já faz um certo tempo, eu ando pela madrugada, eu vou caminhar 1h da manhã, nunca fui abordado por ninguém, nunca fui assaltado. Então é muito difícil você engolir um discurso de Donald Trump com maior respeito à pessoa do presidente, mas eu volto a dizer, o seu entorno realmente compromete o caminhar e o posicionamento dos Estados Unidos, que fica bastante comprometido, assim como o Medina trouxe aqui pra gente. Ô, professor, se alguém, sei lá, chegou de Marte, estava um tempo em Marte, acordou do coma e viu inclusive os dois discursos, né, a comparação dos dois discursos, não entendeu nada. Porque um mundo totalmente complexo, cheio de questões que o mundo inteiro precisa ficar atento, e o outro era isso, assim, um apresentador de um reality show dizendo de si e do quanto resolveu o mundo, e assim, pode deixar comigo que os problemas do mundo eu resolvo muito fácil. Ligo aqui pro pessoal, sou um ótimo negociador e vai dar tudo certo. São discursos muito diferentes, né? E de, enfim, países totalmente diferentes, mas duas grandes democracias importantes para o mundo todo, com discursos super deslocados. Ô, Medina, para ir encerrando, dava para a gente ficar aqui falando mais um montão de tempo, né? Mas para a gente ir encerrando, eu queria falar contigo sobre a questão da Ucrânia. Reforçar contigo também sobre isso, porque no próprio discurso do Donald Trump, ele reforçou bastante o quanto ele está muito próximo do Volodymyr Zelensky e da Ucrânia, e criticou bastante, não o Putin, ele não fala de nomes ali, né, de líderes, mas a Rússia. E colocou muito que está muito mais próximo da Ucrânia do que da Rússia. O Trump continua utilizando a Ucrânia para, claro, chegar ao país que mais importa para ele, comercialmente falando, né? Não ideologicamente, não na questão política, mas para se aproximar comercialmente da Rússia? Vejamos que essa fidelidade é bastante cambiante, né? Muito volátil, porque até muito pouco tempo atrás era o contrário que se via. No início da gestão Donald Trump, as sinalizações eram muito mais em direção ao Kremlin, em direção a Moscou, né? E num tom bastante crítico, que até chegou à exposição pública do Volodymyr Zelensky naquele mambembe encontro de cúpula, não é? Parece-me que uma injeção de realidade
deve ter sido experimentada pelo Trump após o encontro com Vladimir Putin no Alasca, onde acabou servindo todo o esforço de Trump para pôr termo à guerra, como se fosse possível, não é, num tapa de mesa, estabelecer o fim do conflito, é como ele vê os termos da realidade complexa, a realidade internacional, e não se torna simples a realidade complexa dizendo ou compreendendo que ela é simples, não é? O que ocorreu foi que esses esforços reposicionaram o próprio presidente russo no espectro internacional, onde ele amargava a condição de pária, não é? Então, neste momento, e as conjunturas mudam muito rapidamente no decurso das guerras, as sinalizações vão todas para o Volodymyr Zelensky em termos de apoio, mas é um apoio simbólico, porque em termos concretos há um grande dissenso nesse momento entre a comunidade de Estados europeus, a União Europeia e os Estados Unidos, não é? E o grande patrocinador do conflito tem sido a União Europeia, sem a qual a Rússia não resiste a uma semana de campanhas militares. Tende a perder todo o leste para as estratégias russas, e muito provavelmente é o que acontecerá. No final das contas, o próprio Trump, ao criticar a ONU, diz que cartas não têm efeito algum, são as ações que importam. Pois bem, dá para dizer o mesmo com relação a muitas de suas declarações. Declarações têm reverberação no espectro internacional, mas é de ações concretas que estamos falando. E não me parece que elas ocorrerão no caso dessa guerra que já avança para o seu 3º ano. Ô Récio, para encerrar contigo, agora então é a gente esperar para ver como é que vai acontecer esse encontro do Trump com Lula, se por telefone, se por videoconferência. Certamente, pessoalmente, certamente é difícil de falar, hein? Mas muito provavelmente não vai ser pessoalmente, né? O presidente Lula já vai voltar e o Trump vai seguir com a agenda dele. Mas na próxima semana eles devem encontrar um tempinho ali para se encontrar, pelo menos virtualmente, para falar sobre a questão do tarifaço e, enfim, outras pautas. Os próximos dias são os dias em que a gente vai conseguir colocar o termômetro e saber realmente o ânimo da Casa Branca quanto a essa frustração de encontro pessoal, né, entre o presidente Lula e Donald Trump. Acredito que isso não vai provocar grandes impactos, até porque o Donald Trump mostrou interesse pessoal de se reunir com o presidente Lula. É certo que essa questão da agenda brasileira é uma desculpa realmente para não colocar o presidente brasileiro numa situação constrangedora, assim como aconteceu com o presidente sul-africano, com o próprio Zelensky e outras personalidades. Então foi uma estratégia diplomática, vamos assim dizer, um termo bonito de se dizer, de que o presidente Lula tem uma agenda, porque querendo ou não, quando há um interesse, essa agenda ela é quebrada, acha-se espaço para qualquer coisa. Então é uma estratégia, vamos ver, eu acredito que a Casa Branca vai topar uma ligação, não vai levar para o lado pessoal. Agora, só fazendo uma pontinha do que o Medina trouxe aqui da questão da Rússia, a Casa Branca sabe que a bola do jogo está do lado da Rússia. Quem está com o mando do jogo é a Rússia na questão da Ucrânia. E aí não tem por onde fugir, porque até a questão da energia, que o próprio Trump acaba acusando os países europeus ali, do combustível verde ou não, sobre carvão, etc., na verdade é que é um desespero da Europa, porque qualquer coisa o Vladimir Putin fecha a torneira lá e a Europa acaba de receber a questão de energia vinda da Rússia. Ou seja, não tem por onde correr. Rússia tem armamento e também tem um lado econômico estratégico na mão. Então não tem por onde correr. Vai ser muito difícil essa questão de a Ucrânia retomar o seu território já ocupado,
E aí é por isso que o Donald Trump fala assim, tudo bem, eu não vou mandar para a Ucrânia, mas eu vou mandar aí para vocês as armas e vocês se virem e distribuam as bombas por aí entre vocês se resolvem. Então, na verdade, isso mostra realmente um cansaço da parte do governo americano de querer se comprometer diretamente com a Ucrânia e deixar assim, olha, vocês são grandes, agora vocês se resolvam, porque é um problema bastante complexo. Bom, se deixar realmente a gente fala muito, né, Medina? Mas falar é bom muito demais. pelo pouco tamanho que tem. Mas é bom demais, a audiência agradece. A gente está aqui com um montão de gente comentando na nossa live no YouTube, mas a gente também está ao vivo no X e no TikTok com as lives das redes aqui de jornalismo a mais assistida nesse momento, graças às elucidações e reflexões que vocês trouxeram pra gente. A gente conversou com o Fernando Hessel, observador da Casa Branca. Hessel, muito obrigada, viu? Até a próxima oportunidade, que será breve, com certeza. Eu que agradeço, um abraço para vocês. E a gente também conversou com o professor Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Medina, é sempre um prazer, valeu, viu? Todo meu, grande abraço. Até a próxima, também com certeza será em breve, porque, enfim, o mundo não para, não é mesmo? E só esse encontro aí do Lula com o Trump já vai causar bastante. A gente vai ter que conversar com os dois e também vai ter que conversar com o Fábio Serapião, que já está aqui no estúdio comigo, meu parceiro de